Olá pessoal, hoje a gente vai falar de alocação de ativos. A alocação de ativos, ela é basicamente a estrutura que sustenta toda a carteira de investimentos. É onde a gente se baseia e é da onde a gente vai tirar todas as nossas, os nossos portfólios, tá bom? Tudo começou com Harry Markowitz, quando ele estava estudando sobre fronteira eficiente. Ele criou, o Harry Markowitz foi o criador da teoria moderna de portfólios, e ele percebeu que quando você junta os ativos individuais, ele tem um risco e um retorno intrínseco, tá? Mas se você souber combinar esses ativos individuais em produtos de portfólio de ativos, você é capaz de melhorar o retorno do ativo e, ao mesmo tempo, diminuir o risco, tá? Lembra, retorno é o quanto você consegue ao longo do período, desvio padrão é o risco, porque é a variação. Os produtos de renda variável de renda fixa, renda variável, estão sempre aqui embaixo dessa linha, tá? Essa linha sendo a linha que determina o retorno e o risco, que eles têm uma correlação sempre positiva. Lembre-se, não existe nada aqui, tá? Esse aqui é um campo vazio. Não existe nada de alto retorno e baixo risco em investimentos. Ou você vai querer um produto de baixo risco, portanto, baixo retorno, ou você vai querer um produto de alto risco, portanto, alto retorno, de alto retorno, portanto, alto risco. Então, o que você pode fazer para melhorar isso é pegar o produto mais eficiente possível, que é fazer um portfólio de ativos em que você junta ativos individuais e você cria um produto que tem o melhor retorno para o dado risco que ele tem. Qual que é o problema do fronteira eficiente? Como eu já falei em outras aulas, é que ela é uma análise histórica. Você pega e olha para trás esse dado e vai conseguir entender esse dado olhando para trás. Então, mais para frente, não necessariamente exatamente os mesmos produtos vão se comportar da mesma forma, mas a gente entende qual que é a correlação, os produtos que têm correlação negativa, coloca eles numa carteira e vai variando a porcentagem conforme alguns outros critérios. Tá? Então a gente vai entender através da análise histórica quais produtos de fato tiveram correlação negativa e fizeram você ter um melhor retorno. Isso aqui é um gráfico de correlação negativa em que conforme eu vou aumentando de um lado, vou diminuindo do outro. Então isso é uma correlação negativa perfeita. A gente quer produtos assim. Obviamente você não vai achar produtos de correlação negativa perfeita, mas você vai achar produtos que têm uma correlação negativa interessante. Por exemplo, esse aqui é um estudo que foi feito com a Bolsa, tá? E foi feito, se eu não me engano, de 94 a 2009. E ele pegou uma bolsa 100% de bolsa, tá? Então você tem um retorno alto, porém um risco tão alto quanto. Assim como ele pegou um 100% de Selic, que você tem um risco baixo, menor, mas um retorno baixo também. E aí ele foi compondo esse produto. 100% de Selic, ele pegou, então vou fazer 10% de bolsa, 90% de Selic. E assim ele foi montando as carteiras, ele foi descobrindo que no começo você tem um belo aumento de rentabilidade sem aumento de risco, e até mais ou menos 30% você tem mais aumento de rentabilidade do que de risco. Ou seja, você está ganhando rentabilidade mais do que você está ganhando risco, tá? Então tem uma correlação que é interessante aqui. Portanto, o que você já tira de conclusão desse gráfico? Não vale a pena, ainda que você não goste de renda variável, ter 100% de renda fixa, porque um pouquinho de renda variável, 10% de renda variável, vai te dar mais retorno do que zero, entendeu? E sem aumento de risco, praticamente. Outra coisa importante, depois de uns 30%, 30 e poucos por cento de renda variável, o seu aumento de risco torna-se linear, tá? Ou seja, não tem um ganho
você tem aumento de rentabilidade, mas você também tem aumento linear de risco. Então aí a partir dos 30%, você tem que saber muito bem o que você está fazendo quando você começar a adicionar tudo isso de renda variável. Então existe uma margem ideal que você pode trabalhar a renda variável na sua carteira, de 10 a 30%. E é daí que saiu essa informação. Outro produto que funciona muito bem também é o dólar, tá? E a bolsa. E repare que ele realmente, quando você combina, você tem realmente uma diminuição de risco e um aumento de rentabilidade, tá? Até uma certa porcentagem. Então a ideia, o aprendizado é o mesmo. Se você for ter renda fixa, você tem que ter renda variável. Se você for ter renda variável, você tem que ter dólar. E assim você vai compondo a sua carteira, juntando produtos de correlação negativa e tendo resultados muito mais eficientes, simplesmente por adicionar as categorias certas na proporções certa dentro da sua carteira. E aí o que você vai fazer? A ideia é distribuir os produtos, os 100% da sua carteira, entre produtos. A alocação de ativos é isso. Essa que é a definição do produto. Você vai pegar os ativos e vai compor a sua carteira. Só que aí surgem algumas perguntas. Primeiro, que ativos? E segundo, quantos de cada ativo? Tá? E aí para responder essas perguntas, o que eu gosto de usar? Existem inúmeros ativos financeiros, tá? Mas eu acho que quanto mais diversificado você tiver na sua carteira, melhor. A diversificação é um dos últimos almoços grátis que existem, tá? Então, o que eu gosto de usar? Pré-fixados, tá? Todos os pré-fixados, não, desculpa, renda fixa. Então, todas as renda fixa, Selic, IPCA e pré-fixado. Vou colocar todos, não sei qual que vai performar melhor e esse vai ser o meu colchão, não só de liquidez, como de segurança na carteira. E eu vou ganhar dinheiro com ações, tá? É onde eu vou tirar a maior parte da minha rentabilidade. E eu vou usar moeda para equilibrar as ações, tá? E eu vou usar o fundo imobiliário como uma reserva de dinheiro também. É renda variável, mas é um produto a mais ali para gerar produto. Então, eu gosto de usar pelo menos 6 tipos de ativos diferentes na minha carteira. Isso já vai dar uma composição muito boa. Se você usa um ou outro, necessariamente você não está bem diversificado. Eu gosto de falar que se você olhar para a sua carteira e nenhum produto dele você está perdendo dinheiro, você não está diversificado o suficiente. Porque se os produtos têm correlação negativa entre eles, perfeita ou mais perfeita possível, se tem alguma coisa subindo, tem que ter alguma coisa caindo. Isso é importante para mostrar o quão diversificado que você está. Tá, beleza. Agora eu já sei de todos os produtos que eu vou usar. Agora, quanto de produtos que eu vou usar? Isso a gente fala numa aula específica que eu tenho, que é sobre política de investimento. Mas os pontos que você tem que avaliar é basicamente quais são o seu objetivo. Se você quer montar uma carteira de renda, diferente de uma carteira que vai dar aumento de patrimônio. Uma carteira de renda é focada em gerar dinheiro mês a mês. Uma carteira de patrimônio é focada em gerar rentabilidade no fim do ano, o maior possível. E uma coisa, é difícil você conseguir uma que gera renda e rentabilidade ao mesmo tempo. Então isso é importante na hora de montar carteira. Risco. Tolerância e capacidade. Capacidade é o quanto você comporta de risco. Se você é jovem, empreendedor, tem um bom salário e consegue se refazer caso você perca o dinheiro, você pode tomar mais risco. E tolerância é o quanto que você aguenta psicologicamente, porque não adianta você ser jovem e ousado se você vê as suas ações caindo 5% e se desespera e passa mal. Então, é importante levar isso em consideração. Restrições principalmente de liquidez e tempo. Se você precisa do dinheiro no meio do caminho, você não contém a sua reserva de emergência, se você tem planos de médio prazo antes do longo prazo, é importante levar isso em consideração na hora de fazer a carteira. E situação patrimonial, se você tem dívida, se você já fez a sua reserva de emergência, da onde veio o seu dinheiro, são situações muito importantes para compor a sua carteira. Isso também eu levo em conta na hora que a gente for montar a carteira especificamente. Mas esses são os principais pontos. Você tem que saber quais ativos vai usar, quanto de cada um deles,
Estabelecendo cada um desses pontos, você vai conseguir montar uma carteira que vai ter muito menos risco, muito mais rentabilidade e, o melhor de tudo, ela praticamente vai andar no automático quando você terminar de montar. Beleza? Espero ter esclarecido isso aí. Então, até mais. Continua aí nos seguindo.